Bíblia aberta, cartilha de oração. O grande sacerdote perguntou a Estevão: você sabe quem é o grande sacerdote? Já ouviu falar dele? Anás e Caifás. Sumiram no mapa? Não, meu filho. O que as pessoas estão dizendo é verdade, Estevão respondeu. Irmãos, irmãs. E aqui eu já deixo para você uma tarefinha de casa. Porque o texto é maravilhoso. Estevão, movido pelo Espírito Santo, faz um resgate da história da salvação e dos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição. Esse texto é maravilhoso. Eu farei algumas partes. Irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando ele morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus disse: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele fala aos judeus. Então ele saiu da Caldeia e foi para Harã depois que o pai dele morreu. Deus trouxe Abraão para essa terra, onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nenhum mesmo palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ele teria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão não tinha filhos. E ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiro em outra terra. E Deus continua dizendo, aqui ele diz, segunda parte: os irmãos de José, José do Egito, tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Estevão vai a Abraão e fala que Abraão foi um homem da fé. De José, os irmãos foram movidos pela inveja. Foi vendido como escravo, mas olha como Estevão diz: mas Deus estava com ele e o livrou de todas as aflições. Depois ele faz mais uma releitura. Jacó foi para o Egito e ali ele e seus antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Agora, versículo 17. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. E aparece Moisés. Versículo 23. Moisés já estava com 40 anos, quando resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ele viu o egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e vingou, matando o egípcio. Eu gostaria de insistir que você, depois do programa, hoje, pegue a tua Bíblia. Gente, eu tenho falado, católicos, escutem, toca o sino sacristão, escutem. A Bíblia para ser lida, aqui é só um aperitivo. Eu falo para todos, numa mão, um católico hoje tem que ter a Bíblia, na outra, o terço, e no coração, a Eucaristia. Então hoje, antes de dormir até o final da noite, leia capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, até onde eu vou parar. E eu vou hoje até os 53. É uma releitura. Mais um pouquinho. Então Estevão começa falando de Abraão, o pai da fé. O homem que confiou, teve fé e esperou. Depois, versículo 9, José. E como Deus agiu no infortúnio de José,
de ter sido vítima da inveja dos irmãos. Depois, versículo 23, Moisés. E aí, ele continua. Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? E sabemos que Moisés libertou. Moisés, apesar da não aceitação, fez maravilhas e fez o povo passar pelo Mar Vermelho. Estevão fala do deserto, versículo 44. Fala: essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de modo que o modelo que Deus lhe tinha mostrado. Fala do Altíssimo e, por fim, versículo 51, e aqui me atenho. Toca o sino, sacristão. Moisés terminou dizendo: como vocês são teimosos. Depois de tudo que ele falou, movido pelo Espírito Santo, como vocês são duros de coração, surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo. É muito sério isso, gente. Eu retomo esse texto. Depois de um discurso inflamado, os hebreus entenderam muito bem a história. Moisés disse: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Ele fala de Jesus Cristo. Vocês receberam a lei por meio dos anjos e não têm obedecido essa lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, tire a teimosia, tire a dureza do meu coração, tire a surdez dos meus ouvidos, que eu me abra a mensagem, a tua mensagem, Senhor. Eu peço, Senhor, tire a teimosia de mim, tire a dureza do meu coração, tire a surdez dos meus ouvidos, e que eu me abra à boa nova de Jesus Cristo, o Senhor das Santas Chagas, ressuscitado. Amém.